Bem, foi confiado a mim falar sobre o altar do sacrifício. E como a pastora bem disse, né? E como o monge administrou, Deus, ele foi intencional. Ele queria se aproximar do seu povo e queria que seu povo se aproximasse dele. E após a gente passar pelo caminho, após a gente aceitar Jesus, após a gente entender, né, que a gente precisava adentrar esse caminho, a gente lida com o altar de sacrifício, que é a gente sacrificar a nossa carne, né, como falou, o corpo. A gente precisa sacrificar a nossa carne. Mas até chegar ali, né, chegava ao altar do sacrifício, passava pelo caminho, aquele que já reconhecia que tinha pecado. Aquele que, de alguma forma, já tinha sido alcançado, né, em espírito pela mensagem de Deus, e ele reconhecia que ele precisava se arrepender. Porque o altar do sacrifício é um local de arrependimento. Então, que a gente possa, a partir desse momento aí, estar analisando, né, nossas ações, nosso comportamento, a nossa carne, e vendo aonde que eu preciso me arrepender. Que parte de mim precisa ser sacrificada. Né? E o altar de sacrifício, ele foi uma das partes do tabernáculo, né? O primeiro momento após aí o arrependimento, após a pessoa reconhecer que ela precisava, né? Porque para a gente ter uma vida com Deus, uma vida com Cristo, a gente precisa reconhecer que a gente precisa dele. Então nem todos adentravam no tabernáculo porque simplesmente nem todos reconheciam que eles necessitavam desse caminho. Os que entravam e reconheciam que necessitavam, eles sabiam e nesse momento eles iam ali e sacrificavam. Havia alguns tipos de sacrifício praticado no altar do sacrifício, né, no tabernáculo. Então, o altar do sacrifício era um local importante dentro do tabernáculo, onde os sacerdotes sacrificavam a Deus em nome do povo de Israel. Os sacerdotes sacrificavam a Deus em nome do povo de Israel. Né? E a gente vê, a gente sabe, a gente convive e a gente sabe que os nossos sacerdotes, que a família pastoral, eles se sacrificam todos os dias aqui, né? Em nome do povo de Israel. Nós somos gratos a vocês, porque sabemos que vocês se sacrificam aqui todos os dias. E sabemos que vocês entenderam o chamado de Deus para a vida de vocês, que é lidar com o nosso pecado todos os dias, né? Que nós pecamos todos os dias, infelizmente, né? Que nós todos os dias trazemos esse pecado aqui, né? Todos os dias não, meus cultos, mas trazemos nossos pecados aqui para que vocês venham aí nos ajudar a nos purificar, a queimar, a entregar para Deus e abandonar esse pecado, né? Porque o objetivo do sacrifício nunca foi para o animal. Foi para despertar consciência em nós. Despertar em nós a necessidade de deixar, de abandonar o pecado, né? Então, a gente tinha sacrifício de holocausto, que era um sacrifício completamente queimado, oferecido em expressão e adoração e dedicação a Deus. A gente tinha um sacrifício de paz, que era oferecido para expressar gratidão e comunhão com Deus. E a gente tinha o sacrifício pelo pecado, que era um sacrifício oferecido para expiar os pecados do povo ou de um indivíduo. E antes de falar um pouco do altar em si, né, eu fiz uma linha do tempo dos sacrifícios
para a gente entender, porque às vezes é bem difícil da gente entender o sacrifício. Aqui? Pode passar mais um, por favor? Às vezes é bem difícil da gente entender, né, o sacrifício. Quando a gente está começando a caminhada, a gente acha que é uma crueldade, a gente não entende muito, a gente vê que isso acontece em outras culturas e a gente fala, mas por que tem isso na Bíblia? Por que Deus pedia isso, né? Então, Deus nunca teve a intenção de matar animais. Deus fez Adão e Eva, colocou eles lá no Éden para viver uma vida plena. Mas o pecado entrou, né? O pecado entrou em Adão e em Eva e Deus precisava cobri-los, protegê-los, né? E o primeiro sacrifício de animais foi feito por Deus no Éden para cobrir o pecado de Adão e Eva. Esse foi o primeiro sacrifício. Eu chamei aqui de sacrifício para expiação, para expiar o pecado de Adão e Eva, mas também poderia ser um sacrifício de cobertura, né? O segundo sacrifício relatado na Bíblia foi o sacrifício de Abel e Caim. Sendo que Caim ofertou cereais, né? Ofertou frutos, enquanto que Abel sacrificou e ofereceu a Deus das gorduras. E às vezes é difícil entender essa passagem. Em algum momento foi difícil para mim entender essa passagem, porque que Deus tinha aceitado um e rejeitado o outro. E didaticamente observando, né, Deus, uma forma de se comunicar, ele só simbolizou para eles que você entendeu. É através de uma vida, através do sacrifício de uma vida, que vai haver reconciliação. E Deus só queria mostrar para eles que esse era o caminho. E não necessariamente que ele tivesse rejeitado Caim, ou que Caim tivesse dado restos ou qualquer coisa para Deus. Mas é porque Caim não tinha entendido a forma como ele poderia se voltar para Deus. Tanto não entendeu que ele não entendeu o ato de Deus. E Abel entendeu que ia ser através do sacrifício de uma vida que haveria reconciliação com Deus, né? Então esse foi o segundo sacrifício. O terceiro sacrifício relatado na Bíblia foi de Noé, após o dilúvio. Foi um sacrifício de gratidão a Deus. O quarto, Deus pede a Abraão que sacrificasse Isaac, mas bem na hora ele proveu o carneiro no lugar de Isaac. E esse foi o primeiro sacrifício de substituição. E depois, a gente tem em Êxodo 12, o cordeiro pascual, lá no Egito, né? Quando Deus pede que as famílias, né? As famílias, os judeus, eles sacrificassem um cordeiro e passassem lá nos umbrais da porta, para simbolizar aí essa aliança com Deus, né? Então, todo momento, Deus vinha simbolizando que era através do sangue de um inocente que haveria reconciliação. E a partir disso, né, Deus retira o seu povo lá do Egito, faz a trajetória com o povo pelo deserto. E quando chega no deserto, ele institui o tabernáculo para o povo. No povo qual ele queria ministrar, o povo qual ele queria estar próximo, o povo qual ele queria que se aproximasse dele. E mais uma vez, o sacrifício ali estava posto, né, para que eles buscassem, através da vida de um inocente, essa reconciliação com Deus. E nunca foi a intenção de Deus que as pessoas vivessem sacrificando, que as pessoas banalizassem o sacrifício, né? Porque era uma vida, era um inocente, era um animalzinho de 1 ano de idade que deveria ser perfeito, sem mácula, sem ruga, sem nada. Um animal que
foi criado, que foi cuidado, né? Que gerasse identificação com a pessoa ao qual ia ali sacrificar, porque a pessoa, naquele momento, deveria entender que ela se arrependeu e que ela não queria mais pecar, e ela ia lá oferecer para Deus, para que Deus pudesse purificar ela daquele pecado. E não um remorso, que você ia lá todo ano sacrificar o mesmo pecado, né? Era preciso que as pessoas tivessem entendimento que era o sacrifício por um pecado, e aquele pecado deveria ser abandonado. Você deveria ficar limpo daquele pecado, né? E assim é importante, né, que a gente faça esse autoexame e que a gente veja se a gente não está, como o Juan falou, parado diante do sacrifício, sacrificando todo dia o mesmo pecado. Você não aprendeu ainda, você não passou ainda, você não abandonou ainda esse pecado, né? Porque a gente peca todos os dias, mas que a gente não peque todas as vezes o mesmo pecado. Que a gente tenha essa caminhada, esse aprendizado, que a gente não banalize o sacrifício e que a gente entenda que a gente precisa buscar essa intimidade. Quanto mais intimidade com Deus, mais purificado a gente vai estar, né? Mais distante do pecado a gente vai estar. Então, essa era a finalidade do altar de sacrifício, né? A finalidade do altar de sacrifício era que a gente cuidasse desse animal, se identificasse com ele, e no ato do sacrifício a pessoa devia olhar nos olhos do animal, colocar a mão sobre a cabeça do animal e pedir a Deus que o pecado fosse transferido daquele animal e aquele pecado fosse queimado de vez por todas da sua vida, né? Então, mas infelizmente algumas pessoas simplesmente achavam que vou ali e pago, vou ali e eu sacrifico, vou ali e tudo bem, igual muitas pessoas vivem hoje em dia, né? Algumas pessoas simplesmente não entendem, né? Não se identificam, né, com o sacrifício, não olham no olho de quem se sacrificou, não olham no olho de Jesus e vê que você se sacrificou por mim e eu preciso deixar de pecar com você, né? Então, infelizmente, ali a gente não entendeu na totalidade ainda, mas eu creio que a gente vai entender. Então, Êxodo 27 fala do passo a passo, né, da ordenança que Deus... Pode passar, por favor, Isabel? Fala da ordenança de Deus, de como deveria ser feito o altar de sacrifício. Êxodo 27, quem tiver com a Bíblia pode acompanhar. Farás um altar de madeira de acácia. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar. 3 côvados será a sua altura. E farás também chifres nas suas 4 pontas, que serão uma só peça com o altar, e os cobrirá de bronze. Faz-lhe-á também os seus recipientes, para recolher a sua cinza, as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, braseiros, e tudo de bronze os fará. Far-lhe-ás também grade de bronze, em forma de rede, e fará esta rede 4 argolas de metal, nos 4 cantos. Êxodo 27:5. E as porá dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais de madeira de acácia para o altar, e os cobrirás de bronze. Os varais serão postos na argola, de maneira que os varais estejam em ambos os lados do altar enquanto esse for levado. Oco e de tábuas o farás, como Deus te mostrou no monte, assim o farão. Então,
Deus, ele dá aqui toda a ordenança, né, de como seria o altar do sacrifício. Só que cada uma dessas coisas, como o Juan já tinha comentado, tem um simbolismo para Deus, né? E que ele queria se revelar ao povo, ele queria que o povo tinha contato com esses utensílios, o povo conhecia, né? E o povo sabia trabalhar, por exemplo, a madeira de acácia, eles tinham consciência do que era a madeira de acácia, qual a qualidade dela. Então, Deus estava se revelando em cada instrumento aqui para aquele povo, né? A madeira de acácia, ela era durável e resistente. Ele pediu para ser quadrado, porque o quadrado, ele tem os 6 cantos iguais, né? Formando um cubo, representava justiça e igualdade. Os chifres representavam força e poder de Deus e também representava a substituição, né? A remissão. O bronze representa força, resistência, julgamento e purificação. Por isso ele pediu para revestir tudo de bronze. As pás representavam a remoção do pecado e da impureza, né? Assim como as pás tiravam ali as cinzas do altar, representava aí a retirada da impureza da gente. As bacias representavam a purificação e a expiação dos pecados. Os garfos representavam a oferta de sacrifício agradável a Deus. Os braseiros representavam a oração e a adoração a Deus. A grade representava suporte, né? A grade deixava ali o sacrifício a uma distância para que ali o ar pudesse circular e esse fogo não se apagasse, né? Então ficava ali na metade da altura do altar do sacrifício para que pudesse ser queimado ali o sacrifício, o ar circulasse e o fogo não apagasse. As argolas eram usadas para auxiliar o transporte no altar, para dar estabilidade e segurança, além de limitar a altura ali da grelha, né, da grade. Os varais eram usados para transportar o altar e dar suporte aos ângulos dos lados. Ele pediu para que fizesse oco, para dar leveza, para facilitar a construção, para facilitar o transporte e para que Deus pudesse habitar no meio dele. E ele diz que faça como Deus te mostrou no monte, para testar a nossa obediência. Então, para que a gente possa fazer conforme Deus vem nos mostrando, para que a gente possa ser obediente à palavra de Deus. Então, cada versículo, cada instrumento, tudo que foi dito aqui na palavra, na montagem, na instrução da montagem do altar de sacrifício, tinha significado, tinha importância e tinha direcionamento. Pode passar aí, por favor. Tá onde? Levítico? Tá, deixa eu ver. Qual era, então, o procedimento para o holocausto, né? Na tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal comum como oferta ao Senhor, escolha esse animal dos rebanhos, do gado, das ovelhas, da cabra. Se o animal que apresentar como holocausto for de um gado, por exemplo, deverá ser um macho sem defeito. Leve-o até a entrada da tenda do encontro para que ele seja aceito pelo Senhor. Então o animal era levado e ele chegava lá e a pessoa apresentava o animal ao sacerdote. O sacerdote examinava o animal e esse animal tinha que ser aceito. Qual era o papel do sacerdote? Entender, examinar e ver se o que você estava oferecendo a Deus era justo. Se você não estava oferecendo qualquer coisa para Deus, né? Coloque a mão sobre a cabeça do altar, do animal, para que ele seja aceito em seu lugar como expiação. Então você devia fazer uma identificação, olhar nos olhos do animal, colocar a mão sobre a cabeça do animal, para que
você fizesse uma transferência de consciência. Você tomasse consciência que você estava transferindo seu pecado para aquele animal, e aquele animal ia ser morto no seu lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Né? A morte era para você, mas aquele animal não vai morrer no seu lugar. Mate o novilho na presença do Senhor. Quem deveria imolar o animal era a própria pessoa. A pessoa imolava o animal e entregava o animal ao sacerdote. Então você tinha que ter a coragem, a frieza de permanecer pecando para toda vez ir lá e matar um animal. Um serzinho de 1 ano, sem nenhum pecado, no seu lugar. Então mate o novilho na presença do Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue do animal, derramando em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois, tira a pele do animal, corte em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão acenderão o fogo no altar e ali arrumarão a lenha. Arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a cabeça, a gordura, sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos, as pernas, serão lavados primeiro com água. Né? Então ele era uma hora purificado, ele lavado. Né? O sangue era derramado em terra, colocado nos 4 cantos ali nos chifres do altar. As partes, né? O coração, as vísceras, as partes internas do animal eram lavadas e ele era ofertado. Como eu disse, a parte mais importante ali do animal que precisava ser queimado era o coração, representando o nosso coração, representando os nossos sentimentos, representando a nossa dureza, né? Deveria ser queimado ali no altar. Nosso pecado deveria ser queimado ali no altar. Por acaso tem como passar esse vídeo aí? Tem? Tem som não? O que vocês acharam do vídeo? Forte, né? Aí diz que não era o pecador que era examinado, era o cordeiro que era examinado. Da mesma forma, né, que era para o pecador observasse que aquele cordeiro, ele era digno de pagar o preço de vida por você. Né? Aquele cordeiro, ele tinha um valor muito grande.
para pagar a vida dele por você. Né? E não era o sacerdote e não era Deus quem matava o cordeiro. Era cada um de nós. Assim como foi com Jesus. Que foi cada um de nós que colocou ele naquela cruz. Né? Então, precisava ser uma mensagem forte. Mas que, passado algum tempo, o povo começou a banalizar. Né? E, infelizmente, passado algum tempo, muitas pessoas têm banalizado também a morte de Jesus. Pode passar mais um slide aqui, por favor. A morte de animais demonstrava ao homem que o pecado sempre vai gerar morte. O pecado sempre vai gerar morte. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vos dei sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Em Hebreus 9:22 diz: e quase todas as coisas se purificam com sangue, segundo a lei, e sem derramamento de sangue não há remissão. Pode passar mais um, por favor. O sangue no altar do sacrifício representa, então, expiação, vida e purificação. O sangue derramado simboliza a expiação pelos pecados, restaurando a relação entre o homem e Deus. A vida, o sangue é associado à vida, e o derramamento de sangue representa a doação de vida em sacrifício. E purificação, o sangue também simboliza a purificação e a limpeza dos pecados, assim como a gente viu no vídeo, né, que o derramamento do sangue daquele animal inocente simbolizava aí a purificação do pecador e a limpeza dos pecados. Né, o pecador, ele saía limpo daquele pecado após ele ser pago por preço de sangue daquele animal inocente, que apontava já para Jesus. Ninguém pode se aproximar de Deus sem lidar com o próprio pecado. Então, as pessoas não se aproximavam de Deus sem lidar com o pecado, sem sacrificar o pecado, sem olhar para si, sem reconhecer o seu pecado, sem se arrepender e sem entregar o seu pecado, né, para Deus, deixar o pecado, né, reconhecer que precisava ser liberto do pecado, né, e graças a Deus, graças a Jesus, hoje a gente não precisa sacrificar nenhum animal, porque ele foi sacrifício por nós, né? E a gente só precisa hoje reconhecer o que ele fez por nós na cruz. Altar representa a presença de Deus junto ao seu povo. Passou aí? Altar. Misbeá. Misbeá é uma palavra hebraica para altar e ela tem algumas representações. Mas primeiro eu quero dizer aqui que o altar representa entrega, comunhão e purificação. Lugar de sacrifício, lugar de encontro com Deus. É o lugar onde o eu morre. Então, a morte que precisa acontecer hoje no altar é a morte do eu. Não é morte mais de animal, não é sacrifício, né? O nosso sacrifício que precisa ser feito hoje no altar é entregar o nosso eu, né? Como o Paulo disse, a gente precisa praticar o não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E que é muito difícil, mas é o que a gente precisa buscar todos os dias, que não seja o eu, mas que seja Cristo que vive em mim. Então é esse eu que precisa morrer no altar. É esse altar que a gente precisa levantar na nossa casa e fazer morrer o eu todos os dias. É esse altar de sacrifício que a gente precisa levantar na nossa vida. Misbeá, no hebraico a gente utiliza só as consoantes, né? M, Meshgá, representa perdão. Z, Zeshut, representa direito. B, Berachá, representa bênção. E H, Raim,
representa vida. E a gente tem, hoje, o direito ao perdão, a bênção e a vida. E quem intercedeu por nós e nos abençoou com o direito ao perdão e a vida? Quem foi que nos abençoou com o direito ao perdão e a vida? Jesus. Jesus foi o último cordeiro. Foi Ele o último sacrifício. Foi Ele quem nos abençoou com o perdão e com a vida. Passa mais um, por favor. Jesus é o cumprimento do simbolismo do altar de sacrifício. Ele é o sacrifício perfeito, o mediador e a expiação. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz em João 29. Oferecendo-se como sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados da humanidade. Sacrifício perfeito e definitivo. Ninguém precisa mais sacrificar animais. Ninguém precisa se sacrificar mais se entender que Jesus foi o sacrifício perfeito. Se viver Cristo, Se a gente viveu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e se isso for, quando isso for natural pra gente, não vai ter mais sacrifício. Jesus é o mediador entre Deus e a humanidade, oferecendo-se como sacrifício para reconciliar a humanidade com Deus. Em 1 Timóteo 2,5 diz isso. E Jesus é expiação pelos pecados da humanidade, oferecendo seu sangue como pagamento pelo pecado. Então, como eu disse, como a gente viu, pecado tem preço de sangue. E esse sangue foi derramado. Jesus entregou o seu sangue para nos livrar do nosso pecado. Romanos 3,25. Passa mais um, por favor. Jesus cumpre o altar do sacrifício. Foi sacrifício único. Jesus ofereceu um sacrifício único e definitivo, ao contrário dos sacrifícios repetidos no altar de sacrifício do Antigo Testamento. Está lá em Hebreus 9:12. Ele foi um sacrifício voluntário. Ele se ofereceu voluntariamente como sacrifício, demonstrando seu amor e obediência a Deus. Está lá em João 10:17-18. E ele foi um sacrifício eficaz para a salvação de toda a humanidade, oferecendo perdão, vida eterna a todos que nele creem. Então é preciso crer para receber o dom de Deus através de Jesus. Através da fé na morte. Passou aí? Passa mais um, por favor. Através da fé na morte redentora de Jesus, Ele nos perdoa e tira o pecado do mundo. Porque, diz em Timóteo 2,5-6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo. Em Hebreus 10:10 diz: e afirma que pela vontade de Deus as pessoas são santificadas através do sacrifício único e completo do corpo de Jesus Cristo. Esse ato de amor de Cristo removeu a necessidade dos sacrifícios repetitivos e aperfeiçoou a santificação, permitindo que os crentes se aproximassem de Deus de forma definitiva. Passa mais um, por favor. A salvação tem preço. O sangue de Cristo entregue por nós na cruz. Há justiça no sangue do Cordeiro. Uma mensagem que eu tenho para a gente hoje é que a gente levante um altar de sacrifício no nosso coração. Que a gente faça morrer o nosso eu todo dia. Que a gente reconheça que Jesus Cristo foi o último, completo, verdadeiro sacrifício. Que Ele entregou o sangue dele na cruz por nós, para nos salvar, para nos libertar. E Ele cumpriu a justiça.
de Deus em nossas vidas. Eu agradeço a minha oportunidade.